Entregue a teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, começamos mais um dia. Uma alegria para nós podermos abrir os nossos olhos e vermos o brilho do sol e sabermos que o nosso Deus tem nos mantido com vida, com saúde e podemos a cada dia louvar e engrandecer o nome dele. Olhando para a natureza, compreendemos que a primeira ação da natureza é louvar o nome do Senhor. Nós não podemos agir de forma diferente. Somos seres pensantes, racionais, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós precisamos louvar, agradecer, reconhecer a bondade, a soberania do nosso Salvador. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Miqueias, capítulo 6, o versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a sua voz. No capítulo 6 do livro de Miqueias, que nós estaremos estudando a partir de agora, nós veremos claramente que o Deus que nós servimos é um Deus intolerante à hipocrisia. O Deus que nós servimos é um Deus intolerante quando as classes sociais não se preocupam com aquelas que são mais desfavoráveis dentro da sociedade. O Deus que nós servimos espera que cada um dos seus filhos o adorem com inteireza de coração, com autenticidade de adoração, e haja uma preocupação no coração de todas as pessoas por aquelas que são mais carentes, necessitadas dentro da sociedade. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Miqueias é conclamado a pleitear diante das montanhas e da natureza inanimada o que ele está observando dentro da sociedade. Ele deveria ser aquele que clamasse a Deus, para que Deus pudesse intervir e fizesse justiça entre o seu povo. Deus é o responsável por abençoar aquela nação, mas a nação vivia como se nada tivesse recebido das mãos do Senhor. Com corações soberbos, ingratos, não conseguiam observar o quanto Deus tinha oferecido para todas as classes de pessoas. No versículo 4, nós podemos ver que Deus começa a rememorar, trazer à memória do povo os benefícios que ele fez para toda a nação. Foi ele mesmo que com mão poderosa tirou o seu povo do cativeiro do Egito e com mão poderosa Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Deus os protegeu, Deus os amparou, Deus permitiu que eles entrassem na terra de Canaã e concedeu a terra de Canaã como sendo uma herança para todos os seus filhos. Como nós podemos ver no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas em vez de amaldiçoar, ele trouxe bênção, porque aqueles que são abençoados pelo Senhor não podem ser amaldiçoados por ninguém. Aqueles que são protegidos por Deus não podem ser ofendidos pelas forças malignas. É por essa razão que Deus esperava que o seu povo ficasse seguro em seus braços, porque sendo protegido por Deus, nenhuma nação, nenhum outro poder poderia atacar o povo do Senhor. Miqueias capítulo 6, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele como holocausto e com bezerros de um ano. Deus esperava que os seus filhos se apresentassem diante dele, pelo menos com um bezerro de um ano. Embora fosse muito pequeno, fosse muito novo, mas pelo menos Deus esperava que os seus filhos viessem adorá-lo com alguma expressão de gratidão. Se não trouxesse um animal maduro, já na fase da idade madura, que pelo menos trouxesse um bezerro bem novinho, mas trazendo um bezerro novinho, deveria ser com o coração agradecido, reconhecendo e expressando para Deus toda a bondade. Já seria suficiente para expressar para Deus e receber a bênção do Senhor. Algumas pessoas acreditavam que pelo fato de Deus esperar que elas levassem algo para o Senhor, Deus iria receber qualquer coisa. E alguns até imaginavam, quanto mais eu levar para Deus as minhas ofertas, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Deus vai me aceitar do jeito que eu estou. E o profeta Miqueias foi responsável para repreender esse tipo de pensamento. Não era isso que Deus queria. Deus queria sinceridade de coração. Deus esperava assim que eles reconhecessem que Deus é doador de todas as bênçãos.
mas Deus esperava a verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento, verdadeira transformação. Quando levassem uma oferta, eles deveriam expressar alegria, uma verdadeira entrega a Deus, um verdadeiro reconhecimento que Deus é doador de todas as coisas e, acima de tudo, viver com integridade, viver com honestidade, praticar a palavra de Deus de acordo com como Deus esperava que os seus filhos vivessem. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Miqueias reforça o que de fato Deus esperava e como é que Deus queria que os seus filhos vivessem, que praticassem a verdadeira religião, que vivessem em humildade diante de Deus, que cuidassem das viúvas, dos órfãos, das classes mais necessitadas dentro da sociedade, mas que quando eles fossem se encontrar com o seu Deus, levar as suas ofertas, que brotasse de verdadeira entrega, de uma verdadeira conversão, de um coração que amava a Deus acima de todas as coisas. Haviam tantos israelitas que acumulavam riquezas de forma ilícita, eram comerciantes e a balança era enganosa. E com a sua balança enganosa, eles acabavam roubando as pessoas. O Deus do céu olhava para o comportamento desses comerciantes e reprovava. Deus falava através do profeta Miqueias que as suas ofertas e a sua expressão de gratidão não seriam recebidos pelo Senhor. Enquanto houvessem pessoas dentro da sociedade que estivessem explorando as viúvas, os órfãos, aqueles que eram mais carentes, acumulando riqueza em cima daqueles que não tinham como se defender, Deus não iria abençoar essa classe de pessoa. Deus não poderia aceitar esse tipo de comportamento. Seria o próprio Deus que iria julgar todas essas ações. Nós não podemos nos esquecer em momento algum que, de fato, quem escolheu a nação de Israel para abençoar foi o próprio Deus. Deus queria o melhor para eles. Os melhores sonhos estavam no coração de Deus para que pudesse realizar no meio do seu povo. Mas Deus esperava integridade. Deus esperava que eles praticassem a justiça, que vivessem humildemente diante do seu Deus. Pelo fato de terem sido escolhidos pelo Senhor, eles achavam que nunca poderiam ser levados para o cativeiro, que nenhuma nação poderia vencê-los, que Deus os protegeria em toda e qualquer circunstância, independente da integridade deles, e não era dessa forma. Deus esperava que eles honrassem com a aliança. Deus esperava que eles vivessem em harmonia com essa verdade. Se vivessem dessa forma, de fato, Deus cumpriria com a sua parte. Mas Deus esperava também que eles cumprissem com a parte deles. Deus não quer que nós o adoremos apenas com as nossas práticas externas. Deus espera que nós o adoremos com todo o nosso coração. Nós precisamos não apenas declarar com a boca, mas nós precisamos permitir que o nosso coração esteja completamente convertido a Deus, que vive em harmonia com as verdades do céu. Aqueles que vão ao templo apenas como uma prática exterior e não com o coração completamente convertido a Deus, as práticas perde completamente o seu valor diante daquilo que nós estamos alimentando no nosso coração. Aqueles que querem viver o ideal de Deus, o sonho de Deus, precisam a cada dia construir um relacionamento sólido com o Senhor, amá-lo cada vez mais, dedicar tempo a refletir e meditar na palavra de Deus, entregar a vida por inteiro nas mãos do Senhor. Dessa forma, as nossas ações estarão conduzidas pelo Espírito e o nosso coração a cada dia será moldado também pelo mesmo Espírito. Dessa maneira, é possível um cristão viver em harmonia com a vontade do Senhor. Quando uma pessoa vive a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, ele não apenas irá olhar para si, mas ele conseguirá, terá sensibilidade para olhar para as pessoas que estão ao seu lado. Aqueles que são carentes, aqueles que precisam de uma ajuda, esse cristão terá amor, terá bondade, sempre terá alguma coisa para poder ajudar alguém que está precisando. O Deus do céu, quando colocou os seus pés nessa terra, ele esteve disposto a amar todas as classes de pessoas. Ele não fez acepção de ninguém. O céu agiu de forma declarando que estava disposto a amar todas as pessoas que estivessem abertas a ser salvas por ele. É por isso que, como cristão, a cada dia que vivemos nesse mundo, nós precisamos viver em harmonia com a vontade do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos também viver dessa forma. Molda o nosso coração, transforma a nossa vida. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.